Olá, eu me chamo Lucas e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês nessa catequese sobre o dom de ser pai e mãe, a vida do filho, um dom de Deus. Eu sou esposo da Nayara, nós temos um filho de 1 ano e 7 meses chamado Léo e também ela está grávida de 14 semanas, vindo mais uma bênção aí na nossa vida. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse desafio, que é ser pai, que é ser mãe, a chegada dos filhos e como realmente nós recebemos os filhos na nossa vida, no nosso coração, que muda tudo com a chegada dos filhos. Então hoje eu quero direcionar essas palavras para você que é pai, que é mãe, você que é padrinho, que vai ser madrinha, das nossas responsabilidades, das nossas obrigações. Família é um tema tão importante que, se for para a gente pensar bem, até Jesus quis ter uma família, Então que nessa formação, nessa catequese de hoje, peçamos a intercessão da Sagrada Família, de São José, o protetor, de Nossa Senhora, aquela que acolhe, e do menino Jesus, o menino que veio para trazer luz e para trazer esperança para nós. Então, nós temos que pensar um pouquinho nessa catequese de hoje, o quanto agrada o coração de Deus quando a gente acredita que Ele não errou quando Ele te fez. Quanto agrada o coração de Deus quando nós acreditamos que Ele tem um propósito para nós quando Ele nos manda um filho, quando Ele tem um propósito para nós na família que nós estamos, na família que nós nascemos, quando Ele tem um propósito para nós com a chegada de mais um filho, mais 2, mais 3, que hoje, se nós formos pensar na sociedade de hoje, as pessoas estão querendo fazer de tudo para evitar os filhos. As pessoas têm inúmeras desculpas, Olha, como é que eu vou aguentar sustentar esse filho? Como é que eu vou fazer para bancar esse filho? Como se os filhos nascessem sabendo os valores das coisas, As pessoas vão deixando de lado os atributos mais importantes, que é o aconchego, que é o ensinamento da fé, que é o amor, que é o afeto, E as pessoas fazem de tudo para tentar descartar a constituição familiar. E veja bem, o próprio Senhor diz para nós, lá no Salmo 127, assim, os filhos são herança do Senhor, a graça sua é o fruto do ventre. Olha só, está dizendo que isso, que os filhos são a herança do Senhor. E ainda diz mais, lá no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2222, olha que bonito isso. Os pais devem considerar seus filhos como filhos de Deus. Então veja bem, quando nós recebemos um filho, recebemos uma filha, nós temos que considerar que é um filho de Deus. E isso me trouxe a reflexão, enquanto eu vinha pensando, que se você for pensar, nós temos um pequeno Jesus na nossa casa. Cada filho, cada filha é um Jesus que nós temos na nossa casa. E como nós tratamos o nosso filho? O quanto nós nos dedicamos a cuidar desse Jesus, dessa alma, a cuidar desse filho, dessa filha que nos foi confiado diretamente dos céus para que a gente possa educar e possa crescer em estatura, em sabedoria e em graça. Então os pais devem considerar seus filhos como os filhos de Deus. Então isso já é um começo para nós entendermos que tudo na vida tem um sentido e tem um significado. Tudo na vida tem um propósito. E quando os propósitos são de Deus, nós entendemos que tudo que vem, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, assim que diz lá em Romanos. E é nesse sentido que nós vamos amadurecendo e vamos sendo lapidados. Olha só o que eu trago mais aqui também. Muitos filhos podem não ter sido planejados. Talvez você teve uma criança que não foi planejada, mas todos nós, todos os filhos são desejados por Deus. Talvez você não tenha sido planejado, mas você foi desejado por Deus. Deus te chamou a esse mundo, ou chamou essas crianças que vieram ao mundo, que vêm ao mundo, porque Ele tem uma missão para dar para essa criança, tem uma missão para essa vida e uma missão para essa alma. É por isso que Ele disse para nós lá em Gênesis capítulo 1, versículo 22, crescei e multiplicai-vos. Nós somos chamados a isso. A Igreja Católica chama os casais a multiplicar, porque nada mais gostoso do que ter uma família. Quem não tem uma família
ou quem sente falta da sua família sabe o quão valoroso é uma família. Eu costumo dizer assim que mesmo a sua família sendo bagunçada, toda família tem uma desordem ou outra, toda família tem as suas dificuldades, né? Mesmo uma família tendo um pouco aquelas intrigas, é melhor ter uma família do que não tê-la. E eu digo uma coisa para você, não há nada mais gostoso do que ter uma família para você chamar de sua. Dizer, minha família. Eu tenho uma família. Não há nada mais gostoso, não há nada mais proveitoso do que você ter uma casa para você chamar de lar. Não há nada mais gostoso do que você ter uma pessoa para chamar de seu, de sua. Não no sentido de posse, mas no sentido de amor que vai se confraternizando, de amor que vai se entrelaçando, desse amor que é unidade do céu. Porque é isso que diz a palavra, o amor une as coisas perfeitamente. Olha que explosão de luz, que milagre da vida, quando o óvulo é fecundado, então há uma explosão de luz. Você já imaginou isso? Quando o espermatozoide chega ali, a explosão de alegria que o céu deve ficar, porque há uma vida. Nós estamos lutando para a vida. Claro, eu sei também que quando nasce um filho, nasce também um pai e uma mãe. Não se tem um manual de como ser pai e ser mãe. Porque cada um de nós, cada família vem com alguns valores, vem com alguma cultura. E o nosso manual, na verdade, se é assim que posso dizer, o manual do católico é a palavra de Deus, que nos direciona para tentarmos educar os nossos filhos num caminho de retidão, num caminho de verdade, que nos auxilia a dar um centro aos nossos filhos, que nos auxilia como pais a dar discernimento, porque se nós não formos iluminados pelo Espírito Santo, não vai fluir a nossa educação, não vai fluir os nossos exemplos, não vai fluir os nossos ensinos. Então nós somos dotados, nós católicos eu digo que temos uma graça de recebermos o Espírito Santo que nos ilumina. Eu sei que a gravidez gera ansiedade, gera medo, nós vamos perguntando como é que eu vou fazer, como é que eu vou cuidar, como é que eu vou... Já começa a programar a vida do filho como um tanto e gera realmente algumas preocupações, gera alguns medos. Eu até costumo dizer muito que numa gestação, dá para nós dividirmos a gestação de dois jeitos. A gestação romântica, que a gente fala, nossa, olha a gravidez, está grávida, olha a barriga, então romantiza toda aquela gestação, que todo mundo fala, nossa, não vejo a hora de ser mãe, não vejo a hora de ser pai, e aí você escuta o coração, você escuta vê ele se mexendo, a criança se mexendo, então isso é maravilhoso, Uma das coisas até que digo aqui, o meu filho mesmo, quando eu fui lá fazer o ultrassom, com um mês, 4 semanas, apenas 4 semanas, você colocava lá e via um coração batendo forte. Via um coração que resplandecia e batendo muito, muito forte. Então ali há uma vida. Há uma vida porque há um coração que bate e uma alma que está ali entregue por Deus. E olha só para você ver. Eu dizia da gestação da razão e da emoção, da gestação romântica, A gente romantiza a gestação. Mas de certa forma, com a chegada do filho também, eu sei que algumas noites de sono a gente perde, eu sei que vem alguns gastos, vem algumas ocupações, Quem é mãe sabe, A mãe, ela acaba se sobrecarregando muito. O bebê fica totalmente dependente dos pais nesse momento. E até digo que às vezes é esse discurso que as pessoas utilizam para não querer ter filhos. Quantas vezes você já ouviu, você que engravidou, ou você que pensa em ter filho, ou pensa ter 2, 3, até mais filhos, e as pessoas falam assim, não, mas nossa, quanto você vai gastar? Nossa, agora você perdeu o teu sono, agora você perdeu o teu sossego, agora você perdeu a tua felicidade, agora você vai gastar um monte. Então as pessoas elas vão usando discursos que elas vão contra a vida. Elas vão usando discursos que elas vão machucando muitas vezes as pessoas que estão grávidas ou desejam ter filhos. Quantas pessoas têm o desejo de ter filhos e não podem ter filhos e dariam de tudo para poder estarem grávidos? E as pessoas às vezes elas vêm com uma carga tão negativa com as palavras que elas acabam destruindo realmente o processo da maternidade. Acabam destruindo a vida com todos esses empecilhos que elas vão colocando através das palavras, através dos gestos, através dos comportamentos. Sabe por quê? Porque uma das coisas
que nós muitas vezes vem perdendo, as pessoas vêm perdendo um pouco, né? A gente vem perdendo um pouco, que a gente esquece de dizer que filho é o dom de Deus. É o tema dessa catequese. É um dom que Deus concede. E você já parou para pensar que cada vez que nasce um filho, que vem uma gestação, é Deus dizendo assim: eu acredito novamente na humanidade. Eu acredito novamente na vida, eu acredito novamente na família. Quando a gente olha a humanidade hoje, a gente fala assim: meu Deus, a humanidade está perdida. As pessoas estão perdidas, as pessoas estão se desencontrando, as pessoas estão feridas e de repente é Deus mandando mais uma pessoa, que talvez essa pessoa ela pode ser fruto de bênçãos, pode ser fruto de consolo, pode ser uma pessoa que vai transformar a humanidade para o bem. Então é Deus acreditando de novo na humanidade. É Deus acreditando não só naquela criança, mas é Deus acreditando em você, pai, mãe, padrinho, madrinha, é acreditando em você, né? Na sua educação, na educação que você vai dar. Muitas vezes a gente escuta assim, né? O jovem é o futuro da humanidade. O jovem, a criança é o futuro do Brasil. Não, eles vão ser o futuro do Brasil se você, adulto, lhe der uma boa formação, lhe der uma boa instrução, lhe der um bom caminho. Então, é Deus confiando em nós o cuidado de uma alma. É Deus confiando em nós o cuidado para que possa gerar mais amor. Eu acho que uma das coisas que mais nos ensina a família, o que mais nos ensina os filhos, é a gente vencer o egoísmo. A vencer muitas vezes as nossas vontades. O quanto é difícil, né, nós passarmos por cima das nossas vontades. Por quê? Que ensina-nos a vencer o egoísmo, nos ajuda. Porque nós passamos a nos doar para o outro. De forma muito humilde, a gente vai deixando aquilo que era da nossa vontade e vai fazendo para o outro. Entendendo que aquele outro precisa. E aí, quando nasce aquele filho, às vezes nós temos programado na nossa cabeça como ser pai, como ser mãe. Eu tinha programado na minha cabeça tudo certinho o pai que eu queria ser. E aí, quando o Léo nasceu, eu fui sendo desconcertado por aquele ser tão pequenininho. Porque o Léo foi crescendo e eu fui crescendo junto com ele. E eu percebi que mesmo diante do meu tamanho, mesmo com a minha idade, o quão pequeno eu era. E eu acho que isso é bonito dentro de uma família. O quanto pais e filhos, o quanto marido e esposa, nós vamos crescendo juntos e entendendo o quão nós precisamos ser trabalhados. A humildade precisa ser trabalhada dentro de nós para que a gente possa crescer, possa germinar, possa frutificar, né? E também possa ir se fortalecendo um com o outro. Que a gente possa voltar para os nossos lares, né? Como dizia Madre Teresa de Calcutá, né? Santa Teresa de Calcutá, que dizia assim, ó, se você quer promover a paz mundial, volta para casa e ama a tua família. Às vezes nós queremos cuidar de tantas coisas lá fora e não cuidamos da nossa família. Então, assim, esse é um gesto de tamanho amor. E você aí, né, que pai, mãe, né, vocês padrinhos, né, estão sendo chamados a isso, a se fortalecer no amor. E olha só o que o catecismo da nossa igreja ainda vai dizendo lá no parágrafo 1653. Os pais são os principais e primeiros educadores de seus filhos. A tarefa fundamental da família é estar a serviço da vida. Então veja bem, os pais são os principais e os primeiros educadores. Quantos filhos, né, quantas pessoas a gente vê perdidas, jovens perdidos, adultos que não conseguem, né, se estabilizar na vida porque não receberam uma boa educação. Hoje em dia, os pais, tem muitos pais terceirizando a educação. Quer que a escola eduque, tudo bem também, a escola tem o seu papel de ensino. Quer que lá a vizinha eduque, quer que a secretária eduque, e às vezes os pais vão deixando a educação para outras pessoas. Aí os filhos se perdem, aí os filhos pegam outros caminhos, aí os pais dizem assim, bom, né, não foi isso que eu quis ensinar para meus filhos, eu não queria que meus filhos fossem assim. E aí você vai olhar no contexto histórico, você olha na história daquela criança e fala assim, cadê esses pais? Aonde esses pais estavam? Aonde a educação estava? E você bem sabe que nós temos vivido, né, tempos difíceis, né, tempos em que se há muitas tentações, nós temos vivido tempos, né, em que há más escolhas, há muitas opções ruins. Não dá uma sensação muitas vezes que o mundo parece que tem mais coisas más do que boas? Por quê?
Porque as pessoas são as pessoas que estão produzindo um mundo assim. Então tem faltado pessoas, tem faltado pais, tem faltado adultos que coloquem realmente uma educação com essência, uma educação com bons valores. E é isso que a igreja vem tentar nos ensinar e nos colocar, né, nessas formações, nessa catequese. Uma das coisas importantes também é que muitos pais, eles dão para os filhos aquilo que eles receberam. Então nós pais, nós também temos que começar a olhar a nossa educação e a educação que nós recebemos durante a nossa vida. Coisas que foram saudáveis e coisas que não foram. Porque muitas vezes nós estamos repetindo aquela história, nós estamos repetindo maus comportamentos, maus vícios, nós estamos repetindo um jeito, né, que nós recebemos quando éramos crianças. E não percebemos que isso vai se perpetuando e fazendo mal para os nossos filhos. Pode acontecer também dos pais falarem assim, bom, não, eu recebi essa educação aqui, eu quero fazer totalmente ao contrário. E aí ele faz totalmente ao contrário sem avaliar realmente os riscos e se isso agrada ou não agrada o coração de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui, o pai fala assim, bom, o pai e a mãe, né, fala assim, olha, eu não recebi tantos presentes, tantos brinquedos quando eu era pequeno, e eu quero dar tudo para meus filhos, dar tudo aquilo que eu não tive. E às vezes ele não percebe que nessa atitude dele, ele pode estar criando um filho, uma filha, né, que não consegue receber o não, tem dificuldade com regras. Então, só estou dando alguns exemplos aqui, né, de algumas realidades que acontecem. Então, nós temos que começar a olhar para nós primeiro e ver a nossa educação e ver como nós estamos transmitindo isso para os nossos filhos. Uma das coisas importantes que eu tenho percebido muito na sociedade atual é que os pais não preparam seus filhos para as frustrações. Há até um termo que se diz assim, nós estamos criando os filhos soft. Filhos soft por quê? Pessoas fracas. Filhos que não conseguem lidar com frustrações, filhos que qualquer evento contrário não conseguem resolver os seus problemas. Nós estamos criando os filhos que muitas vezes são petulantes e desrespeitam os seus pais e acham que estão cheios de argumentos e vão para cima dos pais e brigam com os pais e parece que os pais não conseguem colocar limite. Então esse é o papel da educação. Esse é o papel dessa catequese de hoje. Filhos são um dom de Deus, é um dom de Deus, mas cabe você, pai, cabe você, mãe, colocar esses valores desde pequeno. O seu filho, desde o ventre, está sentindo aquilo que está se passando com você. O seu filho está recebendo as emoções, os sentimentos, aquilo que fala, aquilo que ele ouve, o ambiente, o que aquele ambiente traz para ele. Então, cabe os pais passarem isso. Olha para vocês verem como é que é interessante. Muitos filhos, muito jovens, por exemplo, eles chegam em casa e dão de dedo na cara dos pais e brigam com a mãe e desrespeitam a mãe, desrespeitam o pai e ninguém toma uma providência. Daí, quando os filhos chegam lá num grupo de amigos, eles ficam inseguros, porque eles querem fazer de tudo, eles se submetem àquele grupo de amigos para ele ser aceito. Aí eu digo uma coisa para você, como é que lá no grupo de amigos ele se submete e na tua casa ele não se submete? Talvez nós temos que pensar aí, porque talvez lá na tua casa ele já entendeu que ele pode fazer o que ele quiser. Então, na tua casa quem manda é você. Na tua casa, quem coordena é você. Se você, pai, permite que o seu filho trate mal a tua esposa, trate mal qualquer que seja essa pessoa e você não corrige, você está criando alguém que diz assim, bom, aqui a regra sou eu. E aí eu confesso e digo uma coisa para você, é quando nós ensinamos os filhos a passarem por frustrações, nós colocamos os filhos nos seus devidos lugares, a respeitar as hierarquias, a respeitar aqueles que pagam os seus boletos, que passam noites sem dormir, esses pais que muitas vezes, eu sei que muitos de vocês, como eu faço isso, a gente deixa de comprar coisa para a gente deixa de fazer as coisas para nós, como eu falei, para estar fazendo por esses filhos. Então nós também temos que colocar cada filho no seu devido lugar. Nós também temos que colocar cada filho no seu determinado espaço e entender que na tua casa tem que brotar o respeito. Que amor é afeto, é segurança, é beijo, é carinho, é boas condições. Mas limite também é amor. Se você corrige o seu filho, você está amando, porque você não quer que o seu filho se perca. Talvez seja melhor o seu filho chorar agora do que você estar chorando lá na frente, do que ele estar perdido lá na frente. Eu sei que às vezes colocar limite, dizer alguns nãos é difícil demais, mas filho é um dom de Deus e cabe a nós educar e proteger esse Jesus que habita na nossa casa.
Gente, não tem coisa mais bonita do que os pais que lutam pelos filhos, né? Quantas eu vejo mães, né? Às vezes algumas mães que cuidam de 2, 3, 4 filhos, dão de tudo, lavam, passam, trabalham fora. Hoje, né, nós vemos, tem cada testemunho bonito, cada pai, assim, eu converso com algumas pessoas, alguns pais que fazem de tudo, saem hoje cedo para trabalhar, para trazer o arroz e o feijão para outro dia. Então, a vida exige sacrifício. E olha o amor dos pais, né? Não há nada mais bonito que isso. E olha só ainda mais do que o catecismo da Igreja Católica diz para nós aqui, ó. Os pais, é tarefa fundamental da família estar a serviço da vida, como eu estava dizendo antes. Então, é nós estarmos a serviço da vida e não estarmos a serviço da morte. Era isso mesmo que eu dizia. O que acontece? Quantas famílias estão a serviço da morte? De que morte? A morte mora dentro de casa, não só pela produção de um filho da gestação. A morte mora quando há o desrespeito. A morte mora quando não há o perdão. A morte mora quando nós construímos um no outro e destruímos um ao outro com a palavra. A morte mora quando nós moramos no mesmo ambiente e nós não nos conectamos, não nos falamos. A morte mora aí. Então a família ela tem que estar a serviço da vida. Quero trazer uma das coisas aqui para a gente poder estar quase encerrando essa catequese, que cabe a nós, pais, né, que dentro da nossa casa tem que ser um lugar de diálogo. Mas como? Lugar de diálogo é lugar de reconhecimento. Lugar de diálogo é lugar de reconhecimento do outro e reconhecimento de mim mesmo, na qual quando eu erro, quando o outro erra, nós sentarmos e colocarmos as cartas na mesa e dizer, olha, é isso que está acontecendo. Não é assim que se faz, é assim que se faz. Lugar de diálogo não é um lugar de crítica, só de apontar os erros, mas sim de elogio. Lugar de bênção, lugar de trazer boas palavras. Lugar de diálogo é lugar de orientação. É lugar da família se unir, porque quando uma família está unida, é a unidade de Deus. Olha o que a palavra diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei no meio de vós. Quer dizer, quando a sua família está reunida, Jesus está no meio de vocês, porque família é obra de Deus. Família é sinônimo de céu. Então, diálogo que nos aproxima, diálogo que faz com que a gente olhe nos olhos de cada um e a gente se conecte, né? Que a gente possa estar se conectando. E veja bem, muitos pais têm a falsa ideia de que eles vão perder a autoridade se eles sentarem com os filhos e pedirem perdão. Muitos pais acham que estão perdendo a autoridade se eles sentarem com os filhos e demonstrar uma fraqueza sua. Pelo contrário, o que perde a autoridade é quando você acha que você é intocável. O que faz você perder a autoridade é quando você é um mau exemplo, quando você fala uma coisa e você faz outra. Porque é isso que eu quero dizer. O que vai arrastar o seu filho não é só aquilo que você está falando, mas sim aquilo que você está trazendo como exemplo. Eu dizia Santo Antônio uma frase assim, que as palavras ensinam e as ações arrastam. Então deixe que as palavras ensinem e os exemplos mostrem, né? E os exemplos eduquem, né? Então isso é importante, né? Que os exemplos eles vão educando. É a partir do exemplo que nós vamos arrastando uma multidão, arrastando os nossos filhos. Uma das coisas que quero colocar aqui para vocês, para estarmos finalizando, é que dentro de um período gestacional, dentro de uma educação familiar, o que nós precisamos ter é entender que a palavra ela tem poder. O exemplo, como eu dizia, tem poder, mas o poder da palavra também é forte. Em qual sentido que eu quero dizer? Eu dizia assim do exemplo, conforme nós vamos conduzindo os nossos comportamentos. Mas aquilo que você diz, a oração, as bênçãos que você lança sobre o seu filho, sobre a sua filha, as palavras que você direciona para ele daquilo que ele é, isso faz totalmente grande diferença na educação e na construção da personalidade e da identidade desse filho e dessa filha. Você foi chamado a uma autoridade espiritual. Você, pai e mãe, foi chamado a uma autoridade espiritual. Você que foi escolhido como padrinho e madrinha, você foi chamado a uma autoridade espiritual sobre essa criança, sobre esse bebê. Então, a tua palavra tem um poder transformador na vida dela. Agora, se a palavra já tem um poder transformador, eu retomo ainda, isso é o exemplo, que vai em coerência com aquilo que você está dizendo. É um desafio ser pai e mãe. É um desafio sim ser pai e mãe, porque às vezes o pai e a mãe se sentem culpados, né?
A gente se sente culpado porque a gente fala assim, eu poderia ter feito diferente aqui, eu poderia ter feito, poderia ter sido melhor, será que eu estou educando bem meus filhos? Como é que eu vou educar eles? Mas uma coisa que eu quero dizer aqui é que você tem uma autoridade vinda dos céus. É Jesus quem vai te guiar, então peça essa graça. Peça essa graça de Deus te dar o discernimento, porque a tua casa é um santuário. A tua casa você poderia todos os dias se ajoelhar lá e fazer o sinal da cruz. Na tua casa é um grande santuário. Você é homem, você é o José da tua casa, e você mulher é a Maria da tua casa. E uma das coisas que quero trazer aqui para finalizar é que aquele filho que vai crescendo em estatura, que vai crescendo em graça, que vai crescendo em bênção. Aquele filho que vai aprendendo a honrar o pai e a mãe, olha a promessa que tem lá em Efésios capítulo 6, diz assim, honra pai e mãe, a fim de que sejas feliz e tenhas longa vida sobre a terra. Então você, filho que honra teu pai e tua mãe, esse filho que cresce honrando teu pai e tua mãe, respeitando, admirando e amando, ele vai ser feliz e tem uma longa vida sobre a terra. Nós somos chamados à família, nós somos chamados ao amor. Deus abençoe a cada um de vocês, a família de vocês. Um forte e fraterno abraço.